apoia.c/o erro do mundo. Apoie o canal e me ajude a continuar fazendo os vídeos. Também acesse os links dos parceiros na descrição. A origem dos vampiros. Eles costumavam vir durante a noite e atacar o rebanho. Depois pessoas começaram a desaparecer e os aldeãos ficaram doentes. Eu não sei o que eu faço, pois de carroça não conseguimos chegar até a cidade antes do anoitecer para pedir ajuda. Eu acho que vamos todos morrer nessa terra amaldiçoada. Fazer esse roteiro foi um desafio bem maior do que eu pude imaginar. Quando eu comecei o canal eu fiz um vídeo de 18 minutos na série Bestiário, onde eu falei sobre os vampiros. Naquele vídeo eu fiz um apanhado geral sobre os mitos e as lendas envolvendo os sugadores de sangue. Quem viu aquele vídeo pode perceber que eu citei alguns demônios gregos que consumiam sangue humano, especialmente de bebês. Mas nessa série eu tomei para mim a responsabilidade de não abordar deuses e demônios, mas sim os vampiros como mortos-vivos, os vampiros como monstros. Vrikolacas, Grécia. As lendas mais antigas desses seres têm sua origem no leste da Europa, mais especificamente na Península Balcânica, onde ficam os seguintes países: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Sérvia, Montenegro, Macedônia, Kosovo, que se autoproclamou independente, e a Grécia. Também podemos incluir Croácia, Romênia, Eslovênia e parte da Turquia. Da Grécia vem uma criatura conhecida como Vrikolacas. Esse nome deriva de algumas outras palavras, mas em geral tem o significado de pelo de lobo. Originalmente identificava os lobisomens e mais tarde passou a falar sobre mortos-vivos que saíam dos túmulos para devorarem as plantações, especialmente feijões. Com o passar do tempo e com as influências dos países vizinhos e versões acrescentadas por eles, os Vrikolacas passaram a ser considerados criaturas que bebem o sangue dos seres humanos e devoram a sua carne. Hoje em dia, em grego, essa palavra significa vampiro. As lendas dessas criaturas variam entre as vilas, mas podemos ver as características de encrenqueiros que eles exibem. Um dos seus hábitos era xingar as pessoas no caminho para os templos, se tornando tão agressivos que podiam jogar pedras nelas, na intenção de bloquear o seu caminho. Eles também podiam cometer alguns crimes, como invadir casas durante a noite, comer toda a comida, puxar os lençóis da cama enquanto as pessoas dormem e sentar sobre o seu corpo, as esmagando até a morte. As formas como uma pessoa morta se transformaria em um Vrikolacas podem variar bastante, indo desde uma pessoa que ainda em vida sofreu uma morte violenta, se suicidou, foi pecadora, não recebeu um enterro digno, um gato pulou sobre o seu cadáver, até ter sido morta por um outro Vrikolacas. Uma lenda grega que reforça o pensamento de que essas criaturas realmente existiram vem de uma ilha conhecida como Santorini. Hoje em dia, ela é um paraíso que atrai muitos viajantes, mas entre os séculos XVIII e XIX, as pessoas que se aproximavam muito dela e de outras duas ilhas vizinhas, chamadas Tirácia e Kamene, voltaram com relatos perturbadores de encontros com mortos-vivos. A lenda diz que eles não podem atravessar água corrente, então aqueles que os capturavam os aprisionavam na ilha, ou até mesmo os matavam, e para garantir que nunca mais retornassem, eles os enterravam ali mesmo, e se livravam de uma vez por todas da criatura. Lugac, Albânia. As lendas e os mitos dos vampiros se espalharam bastante, e a partir daí, em países vizinhos à Grécia, nós vemos algumas criaturas tão antigas quanto os vampiros gregos. Logo de cara, damos de frente com dois vampiros albaneses. O primeiro se chama Lugac. Essa criatura começa sua existência como um ser imaturo, que em um período de 40 dias, ou em outras versões, 40 anos, se desenvolve e se torna um Kukudi. A princípio, essa criatura tem uma aparência horrenda, que lembra bastante uma gárgula, mas quando atinge a maturidade, ele é capaz de se misturar aos seres humanos e se passar por um deles. Inclusive costumam se passar por mercadores ambulantes, que viajam às cidades. Dessa forma, nunca ficam em uma única região, e podem continuar fazendo suas vítimas. Diferente de muitos outros vampiros, eles não matam as suas vítimas, mas vão drenando seu sangue por dias,
ou até mesmo semanas, até saírem da cidade, permitindo que a mesma possa continuar viva e saudável, só que com efeitos colaterais. Esses sobreviventes podem desenvolver uma sede incontrolável por sangue, o que em alguns casos pode transformá-los em um vampiro sanguinário. Os Kokudi, quando na forma juvenil, gostam de se esconder em lugares escuros, como cavernas e ruínas antigas, e a partir desses lugares atraem crianças curiosas para se alimentar. Diferente dos outros vampiros, eles não têm presa, mas na sua fase adulta podem desenvolver vários poderes, como a metamorfose, a capacidade de voar, e se tornam muito habilidosos em atacar pessoas enquanto dormem. Uma dica interessante para identificar elas é que esses seres costumam ter pavio curto, então costumam tender à violência e entrar em confrontos físicos muito brutais, e que podem resultar em morte, no caso, a morte do adversário. Mas se o seu rival for um lobo, eles ficam aterrorizados, pois eles são os únicos capazes de matá-los ou feri-los de uma forma tão grave que voltarão para o seu túmulo e nunca mais retornarão ao mundo dos vivos. Striga, Albânia. Uma outra criatura vinda da Albânia é conhecida como Striga, e é bem semelhante aos estrigóis romenos, se assemelhando à vertente que os descrevem como bruxas vampíricas. Uma Striga costuma se alimentar de bebês e meninos pequenos, ou até mesmo de pessoas que ela odeia. Em vilas onde existem mais de uma dessas criaturas, elas costumam devorar os bebês umas das outras. Esse tipo de ser é fraco contra cruzes feitas com ossos de porco, e durante seus ataques, que são sempre noturnos, costumam vomitar sangue depois de beberem muito. Esse sangue vomitado pode ser engarrafado e usado como amuleto de proteção contra seus ataques, ou até mesmo uma moeda de prata pode ser banhada nesse sangue e se tornar um amuleto. A sua aparência humana pode variar um pouco, e um forte indicativo são mulheres jovens de cabelos brancos, mas as velhas, que vivem isoladas nas florestas e que têm superpoderes, costumam ser as mais comumente acusadas de serem essa criatura. Entretanto, identificá-la na sua forma original não é tão útil, pois os ataques delas costumam ser feitos na sua forma de inseto, ou seja, elas têm a habilidade de metamorfose. Os insetos que elas costumam se transformar são uma mariposa, uma mosca e uma abelha, ou seja, sempre insetos voadores. Elas não comem alimentos picantes ou que contenham alho, e talvez esse tipo de ingrediente possa repeli-las. Um detalhe que eu tenho que citar é que existe uma bruxa italiana, conhecida como Strega. Por favor, não confundam, as duas são seres diferentes. Agriogorono, Macedônia. Continuando com os vizinhos, nós temos a Macedônia. Lá existe uma crença de que pessoas turcas que levassem uma vida perversa e nunca provassem da carne de um porco, ao morrer, se tornariam uma criatura conhecida como Agriogorono, que basicamente seria um porco selvagem com um apetite monstruoso e com uma preferência enorme pela carne humana. Leihausnici, Bulgária. Na Bulgária existem várias criaturas que podem lembrar vampiros e até espíritos vampíricos, como os Leihaunici, que se alimentam de mães jovens e de seus bebês. Mas um que me chamou bastante atenção recebeu o nome de Obur. Esse nome pode sofrer variações, sendo que uma delas seria Opir. Isso mesmo, lembra bastante os Upir citados no primeiro episódio dessa série. Um Obur surge quando uma pessoa é assassinada e seu espírito sai muito rápido do seu corpo. Na tentativa de voltar ao mundo dos vivos, a pessoa tenta entrar no corpo, que agora está morto. O enterro acontece e 9 dias depois, esse ser emerge da sua cova, mas com um diferencial interessante. Nos primeiros 40 dias, apenas o seu espírito consegue sair da cova e vagar pela terra. A forma assumida por ele é o de uma bola de luz, que tem poderes de telequinésia e adora causar o caos. Entre várias travessuras e brincadeiras, que podem levar algumas pessoas à morte, esses seres adoram morder as tetas das vacas para sugar sangue e leite ao mesmo tempo. Ao fim dos 40 dias, ele volta para sua cova, assume o seu antigo corpo, que agora tem a mesma aparência de quando ele ainda estava vivo, com a diferença de que ele tem apenas uma única narina, e foge para outra região, onde passa a viver entre os seres vivos mais uma vez. Pijavaca, Iugoslávia. Da antiga Iugoslávia vinha o Pijavaca, uma pessoa que foi terrível em vida, ou cometeu atos de incesto com a mãe. Ao morrer, volta à vida como um vampiro.
O seu nome deixa isso claro, pois significa bebedor. Essa criatura volta à vida com o objetivo de caçar e matar todos os membros da sua família, independente do quão longe eles estejam e o quão distante é o laço de parentesco entre ele e a sua vítima. Para cumprir sua missão, ele conta com a capacidade de reconhecer os seus familiares, mesmo que nunca tenha os visto. Também pode ler mentes, ter força e velocidade sobre-humanas, e a menos que seja assassinado, pode viver por toda a eternidade, considerando que se mantenha distante da luz do sol. Vestesh-A, Montenegro e Sérvia. Em Montenegro e na Sérvia, existe a lenda de uma criatura perturbadora. Eu sei que a maioria citadas também são perturbadoras, mas essa me causa um certo desconforto a mais. Essa criatura é chamada Vestesh-A, e é basicamente uma mulher que praticou magia enquanto era viva. Ao morrer, ela ganha a habilidade de possuir o corpo de uma galinha preta ou de uma mariposa, para poder entrar na casa das suas vítimas sem ser notada. Ela observa suas vítimas até o amanhecer, e quando o sol está surgindo, a sua alma volta para o seu corpo. Na noite seguinte, ela sai da sua sepultura e ataca as vítimas, espionadas na noite anterior. Essas casas sempre têm crianças, pois ela adora devorar o coração delas. Os ataques são sempre semelhantes. Ela tem a capacidade de fazer os pais da criança caírem em um sono profundo. Em seguida, ela invade a casa com uma velocidade desigual. Nenhum outro vampiro é tão rápido. Uma vez lá dentro, ela mata a criança e devora o seu coração. Depois vai até os pais e arranca os seus. Esses seres não têm uma força sobre-humana, então deve ser um pouco difícil de fazer isso. Mas elas o fazem para que possam dividir o seu lucro com outros seres iguais a elas. Isso mesmo, elas vivem em clãs, onde fazem o juramento de sempre proteger uns aos outros. Blautsagr e Blut-aus-Agr, Bósnia e Herzegovina. Na Bósnia e Herzegovina existe uma criatura que lembra muitos vampiros, mas que muito provavelmente é uma espécie diferente deles. As lendas dessas criaturas se espalharam tanto que existem versões deles também na Bavária e na Alemanha. Na Bósnia e Herzegovina, eles são chamados de Blautsagr, e na Bavária e Alemanha recebem o nome de Blut-aus-Agr. Ambas as variantes significam sugadores de sangue. Essa criatura surge da mesma forma que os outros vampiros, podendo ser uma pessoa que morreu ou viveu em circunstâncias específicas. Ao sair da sua cova, ela tem a pele pálida, cebosas, olhos enormes, pelos e não tem nenhum osso no seu corpo, o que permite se mover com liberdade total. Essa criatura também tem a capacidade de metamorfose, podendo assumir a forma de cães, ratos, cobras, lobos e morcegos, e pode transformar as pessoas em seres como ela, fazendo com que eles consumam um pouco da terra do seu túmulo. Eles sempre carregam um pouco dessa terra consigo, caso queiram transformar mais alguém em um ser imortal que bebe o sangue dos seres humanos. Essas criaturas não podem ser expostas à luz do sol e nem se aproximar do alho. Também tem um medo absurdo de cães pretos com olhos brancos desenhados no topo da cabeça. Essas são algumas das lendas e mitos mais antigos de vampiros. Como vocês podem ver, só faltou falar de uma lenda vinda de Kosovo, mas em geral são bem parecidas com as dos seus vizinhos, com o acréscimo de que eles acreditam que irmãos gêmeos e meninas nascidas em um sábado que usam suas roupas ao avesso eram os únicos capazes de enxergar os vampiros, pois esses seriam invisíveis aos demais humanos. A solução para isso era colocar um dos gêmeos de guarda e pedir que avisassem caso vissem alguma coisa. Com relação aos vampiros vindos da Croácia, da Romênia, da Eslovênia e da Turquia, esses ficam para o próximo vídeo. Ainda assim, existem bem mais origens e seres semelhantes aos vampiros, vindos das regiões citadas, mas esses estabelecem um padrão bem interessante com relação à forma como essas criaturas eram vistas, e ainda são até os dias de hoje, especialmente em vilas do interior. Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar: eu sou o errado e esse é o erro do mundo. Adeus.